A Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Aleluias. Você pode dizer glória a Deus? Aleluias. Gênesis capítulo 28. A partir do capítulo 28, versículo 10. Versículo 10, nós vamos até o versículo 15. Amém? Quantos encontraram? Se você não encontrou, nós vamos ler juntos aqui. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Não, peraí, vamos lá de novo, vai ficar mais bonito agora. No 3, tá? 3. Onze. E eis que o anjo de Deus subia e descia por ela. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que está deitada, eu lhe darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Todos juntos. Amém? Vamos ler de novo o 15, todos juntos? Eis que estou contigo, e te darei por onde... Não... Amém? Queridos, que palavra boa de receber do Senhor, né? Eu acredito que em toda a nossa caminhada, na presença do Senhor, é muito gostoso quando nós ouvimos através de um profeta, através da palavra, ou através de uma revelação, ou através de um sonho. É muito bom quando nós ouvimos o Senhor falar conosco: eis que estou contigo. Não é assim? É muito bom, porque isso alegra o nosso coração, porque eu vou dizer assim, que muitas vezes fortalece no nosso interior aquilo que nós acreditamos, que o Senhor está conosco. Porque eu acredito que se o Senhor falasse aqui: não vou ficar mais com vocês, todo mundo ia embora. Então essa palavra, ela reforça muito, nos anima. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que você fores. É isso que nós queremos, ser guardado pelo Senhor, aonde é que nós formos andar, aonde nós passarmos. Nós queremos ser guardado pelo Senhor, ser protegido. Essa palavra nós queremos receber e ter essa certeza, e precisamos ter essa certeza no nosso coração todos os dias, que o Senhor está conosco. Mas, queridos, a situação aqui que Jacó se encontrava não era uma situação muito agradável, não era uma situação favorável, que muitas vezes nós nos encontramos e alguém vem, o Senhor vem e fala: eu estou contigo, varão, eu estou contigo, varão, eu estou contigo, minha irmã. Não era uma situação muito lá agradável, porque Jacó, ele estava fugindo. Jacó, em textos antes, você vai perceber que Jacó, ele tinha ali que meio que trapaceado, né, e roubado o direito da primogenitura do seu irmão Esaú.
né? Ele fez ali uma armadilha ali, fez um bem casado, vamos dizer assim, né? E ele roubou o direito, mas em contrapartida nós olhamos que ele não forçou, não botou a arma, mas Saul deu mole também, né? Vamos olhar por esse lado. Ele vendeu o direito da sua primogenitura, porque estava com fome, mas isso é uma outra parte. Então, Jacó, ele obteve o direito do seu irmão, e o seu irmão ficou muito furioso com aquilo, quando ele descobriu a besteira que ele tinha feito. Falou assim: poxa, o meu irmão me enganou, eu estava com fome naquele momento, era um momento que eu não tinha pensado, não parei para pensar, e na hora da fome a gente acaba, né, fazendo algumas besteiras, e nós precisamos ter muito cuidado com isso, querido. Não tomarmos decisões precipitadas, que muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas que vai nos acarretar a sérios problemas. Mas foi o que aconteceu com ele. Tomou uma decisão precipitada e vendeu o seu direito, e o seu irmão adquiriu para ele. E Saul ficou muito furioso com aquilo, e ele falou assim: se eu pego Jacó, eu mato Jacó. Esaú. Quem falou Saul? Então Esaú, me perdoa. Pode me corrigir, fica à vontade, tá? E ele ficou nervoso assim: não, se eu pego o meu irmão Jacó, eu mato ele, né? E é isso que acontece. E ele fugiu. Diz o texto aqui que ele fugiu. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Fugiu, queridos, e não era uma distânciazinha como você ir daqui para Cariacica. Não, queridos, era mais ou menos uns 700 quilômetros. 700 quilômetros de distância, até chegar ao local que ele estava fugindo do seu irmão. Então você imagina hoje é mais fácil, você pega um carro, você gasta aí 8, 9, 10 horas para chegar, ou você pega um avião, você chega com 1 hora, 2 horas, você está lá. Mas naquela época, que era de cavalo, de jumento, o meio de transporte não era esses transportes que nós temos hoje, quase 1 mês, para poder chegar, para poder fugir do seu irmão. Então a situação não era uma situação muito agradável para ele, para receber aquela palavra, mas ele recebeu a palavra de Deus no seu coração. Queridos, preste atenção que muitas vezes nós que estamos caminhando na presença de Deus, eu quero que você entenda isso. Você que já aceitou o Senhor Jesus, está decidido a caminhar na presença do Senhor. Eu costumo dizer na igreja que ser crente não é para qualquer um, é para quem é forte. É só para os fortes mesmo. Os fracos, eles procuram outros caminhos, que é mais fácil, mas os fortes, eles estão na presença de Deus. Então, queridos, nós percebemos que não era uma situação muito agradável, e muitas vezes nós nos encontramos em situações como essa, em situações que não são agradáveis a nós, em momentos que são conturbadores, são momentos que são difíceis de tomar decisões. E aí é nesse momento que nós temos que parar, para não tomarmos decisões erradas. Amém? E aí eu quero compartilhar com vocês aqui alguns tópicos, algumas estratégias, alguns caminhos para que nós possamos, no momento da nossa adversidade, eu quero dizer para você que ela vem. A adversidade nas nossas vidas, ela vem. Talvez alguns de vocês já estão passando por momentos de adversidade. Sejam bem-vindos ao exército do Deus vivo. Mas tenha certeza que você sairá vitorioso e vitoriosa, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é contigo. Foi isso que Ele disse para Jacó: Jacó, eu estou contigo. E é essa certeza que nós precisamos ter no momento da nossa adversidade, que o Senhor está conosco. A situação às vezes está dizendo tudo o contrário.
A situação às vezes está dizendo, não tem ninguém do seu lado, você está sozinho, você vai perder. Mas a certeza está dentro do nosso coração, que o Senhor, Ele nunca nos abandona. E aí, queridos, existem aqui alguns momentos, alguns passos que nós precisamos dar num momento como esse. Saia do meio do problema, ou saia do meio da turbulência, saia do meio da preocupação, queridos. Quando foi que estourou esse problema da PM, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira eu viajei na sexta-feira de manhã cedinho, fui para a Bahia. E quando eu cheguei lá na sexta-feira, eu fiquei sabendo no sábado de manhã eu fiquei sabendo do problema que estava acontecendo no estado do Espírito Santo. Os irmãos começaram a me ligar no WhatsApp, começaram a falar, pastor, está acontecendo assim, o que a gente vai fazer? Então, mas eu não sabia que aquilo ia acontecer, mas o Senhor, Ele me tirou, para uma certa forma, Ele me tirou daqui do estado e me levou para a Bahia. E de lá eu sabia que existia um problema aqui, mas eu não sabia o tamanho do problema. Eu não sabia a gravidade. Alguns irmãos, eles estavam me informando, mas eu comecei a orar a Deus, e eu comecei a orar com uma certa tranquilidade, porque eu não estava debaixo daquele problema, eu não estava no céu daquele problema. Vocês estão conseguindo entender? Eu não estou falando para ninguém fugir do problema, não. Entenda que nós não estamos falando para você fugir do problema, não. Mas existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos nos afastar um pouco do problema. Eu sou casado há 17 anos. E existe um momento na vida do casal que existe uma certa turbulência, que é melhor ou um ou o outro sair fora, deixar ali, né? Depois você volta para consertar o problema. Amém ou não amém? Se naquele momento da discussão você começar a querer discutir, querer um de um lado do outro, todo mundo vai ter a razão, não vai resolver nada. Então Jacó, ele fez isso, ele saiu do meio do problema. Ele saiu. Então muitas vezes nós precisamos fazer isso, queridos, nos afastarmos do problema. E quando você se afastar do problema, você vai conseguir perceber que esse problema, ele não é tão grande quanto você imaginava. Quanto mais perto do problema, maior ele vai se tornar. E aí, para onde é que você vai? Para os pés do Senhor. Quanto mais longe do problema e mais perto do Senhor, maior o Senhor se torna na minha e na sua vida. Aleluias! Glória a Deus! Você pode aplaudir ao Senhor? Então, queridos, saia por um instante desse problema. A situação está adversa, está muito grande. Você não vai conseguir resolver ele dentro dele. Você tem duas formas. Você pode realmente, às vezes, se retirar para um certo local, né, para poder um lugar de descanso, para poder parar. Mas o melhor lugar que você pode estar é na presença do Senhor Jesus. Jesus fazia isso. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, versículo 35. Está aqui, vamos lá. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali, volta lá um pouquinho. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. De madrugada, no escuro, ele estava tudo escuro. Jesus, ele se retirou. E quantas outras vezes Jesus, no momento de dificuldade, quando estava tudo se apertando, estava tudo se tornando talvez um caos, Jesus, ele fazia o quê? Ele se retirava, não por causa do medo do problema. Ele se retirava e ia buscar a Deus. Ia buscar em Deus a solução para o problema.
Quantos de nós vamos buscar a solução do nosso problema em outros lugares? A conta fechou no vermelho, vamos lá fazer um crédito. Vamos fazer um problema maior. Vai lá e pega um empréstimo a 10%, 15%, 30%. Arruma um problema maior. Sendo que a solução do problema é ir buscar ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Então no meio, vira para a pessoa do seu lado e fala: no meio do problema, busque ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Segundo passo, aí você vai poder meditar no problema. Aí você vai poder olhar para ele de longe. De longe, está ali. Aquele ali que é o problema. De longe. Você vai ter o discernimento de Deus. Como resolver aquele problema. De perto você não vai conseguir ter a solução. Mas de longe você vai ampliar a sua visão. Deus vai ampliar a sua visão para que você, quando chegar perto, você consiga resolver todo o problema. Então você medita, primeiro você se afasta dele, vai para os pés do Senhor, depois você começa a meditar. Não adianta meditar no problema não, quando você estiver dentro, não adianta. Busque a solução em Deus para os seus problemas, nós falamos aqui. Agora eu queria compartilhar algo com você, que foi o que nós lemos aqui no final de Jacó. E eu quero trazer isso na sua memória. Saiba que Deus não vai te abandonar no meio do problema. Você pode dizer um amém mais forte? Saiba que Deus, Ele não te abandona no meio do problema. Ele nunca nos deixa só, queridos. Foi isso que Ele falou com Jacó ali naquele momento. No momento de tribulação, no momento que ele estava agoniado, o Senhor disse para ele o seguinte: eu estou contigo. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Seja lá qual for o seu problema, eu estou contigo. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Isaías. Isaías 43. Isaías 43, o versículo 2. Vamos ler todos juntos aqui? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, quando passares pelo fogo, não queimará as chamas arderá em ti. Vamos ler de novo. Quando passares pelas águas, aleluias. Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando Jesus disse para os discípulos o seguinte: olha, vamos atravessar para o outro lado. E no meio do caminho, queridos, diz a palavra que veio o quê? Uma grande tempestade. Uma grande tempestade, mas os discípulos não chegaram do outro lado, sim ou não? Por que eles chegaram do outro lado? Porque o Senhor estava com ele. E eu quero dizer para você nessa noite: você vai chegar do outro lado, porque o Senhor está contigo. Aleluias! O Senhor está contigo, queridos. E é Ele que garante a nossa chegada do outro lado. Mas agora, se você for sozinho, será que você vai chegar? Será que nós chegaríamos até aqui se nós estivéssemos sozinhos? Dá uma olhadinha, queridos, para trás, para a sua vida.
Dá uma olhadinha, alguns anos atrás. Como é que vocês sabem como é que você está hoje? Você acha que foi pela força do seu braço que você chegou até aqui? Não foi, queridos. É pela força do braço do Senhor Jesus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai afogar, queridos, porque o Senhor está contigo. Você não vai morrer. Você não vai morrer, mas vai viver para poder contar as grandes obras que o Senhor tem feito na sua vida. É para isso que o Senhor está te mantendo vivo, de pé, para que você possa chegar lá na frente e dizer: o Senhor me sustentou, o Senhor sustentou a minha casa, o Senhor sustentou a minha família, e o Senhor vai nos sustentar até o fim dessa jornada. Aleluias, aleluias. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, aleluia, não queimarás, nem a chama arderá em ti. As chamas não vão poder te queimar, porque o Senhor, Ele vai nos guardar em todo tempo da nossa vida. O que eu preciso fazer, pastor? Confia no Senhor. Entregue a sua vida, entregue o seu caminho nas mãos do Senhor, e tudo Ele fará. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor Jesus essa noite, porque foi Ele que te sustentou até aqui, queridos. Você pode dizer uma palavra de gratidão a Ele: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a minha casa. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a minha família. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a minha empresa. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado, Senhor. Senhor, nós temos visto tanta crise, mas nós não olhamos para ela, nós olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção está no Senhor Jesus. Aleluias! Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor vai nos fazer chegar do outro lado. Aleluias! 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 Repita comigo: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor vai nos fazer chegar do outro lado. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?